Hope, estamos começando mais um Pista Quente Podcast. Hoje tendo a grata satisfação de receber Dr. Moab Macedo Lima, ele que é delegado da Delegacia Territorial de Maracás e também de Nova Itarana. Doctor, seja bem-vindo. Valeu. Satisfação lhe ter aqui, conhecer um pouco mais de sua história. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu. No Pista Quente, Doctor, nós temos um quadro que se chama Se Apresente, Xerife, que a pessoa conta um pouco da sua própria história. E agora nós vamos conhecer um pouco mais de sua história. No quadro Se Apresente, Xerife. Doctor, quem é Moab Macedo Lima? Rapaz, Moab Macedo Lima, hoje, atualmente delegado de Polícia Civil, mas é um menino que é nascido e criado na periferia de Salvador, na Formiga de São Caetano. Família pobre, muitas pessoas olham e não veem o histórico, o sacrifício. Apesar de ter a tonalidade de pele branca, clara, porque eu não sou branco, sou pardo, tenho parte da família negra, a pessoa não percebe o histórico, o sacrifício que as pessoas veem. Então, assim, é um cara que ralou muito, ralou cedo para chegar onde está, Dentro da polícia, da estrutura policial, fui soldado da Polícia Militar durante 11 anos e meio, policial rodoviário federal 2 anos e 4 meses, e estou hoje na Polícia Civil como delegado há 6 anos e 7 meses. 6 meses. Coisa boa. Essa história a gente vai destrinchar ela mais hoje para poder conhecer quem é o Dr. Moab Macedo Lima. Então, meus irmãos, esse foi o Se Apresente, Xerife. Doutor, o senhor iniciou a sua carreira como operador de segurança pública na Polícia Militar da Bahia. Que ano foi isso? Eu fiz o concurso, eu estava estudando para o concurso, salvo engano, foi no ano de 2001, que eu lembro que acho que teve aquela greve. E minha mãe até ficou desesperada para não estudar. Estava estudando também para o vestibular e para o concurso dos Correios. E eu fui chamado dia 10 de março de 2003, minha data de ingresso. Tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. Ia fazer 20, faltava um mês, um pouquinho para completar 20 anos. Tinha 19 anos. Minha data de ingresso 10 de março de 2003. Aí ingressei, fiz o curso de formação, à época eram 9 meses. Fui lá no 12º Batalhão em Camaçari. E assim, até para poder, como eu falei, de família pobre, a gente não conseguia muitas vezes voltar final de semana para casa. Aí virei laranjeira. O curso era de segunda a sexta-feira, às vezes outras tinha instruções aos sábados e domingos, mas eu normalmente já ficava direto lá. Laranjeira, para quem não está acostumado com o termo, é quem no curso de formação mora no quartel. Dorme, acorda, almoça, janta. Aí o pessoal já não gostava, Aluno no quartel, final de semana, já sabe, faxina, limpeza, era com a gente mesmo. Aí ficou 11 anos na corporação. Fiquei 11 anos e meio. Aí 12º Batalhão foram 9 meses, cheguei aí ainda pra... Não me recordo a companhia de Mata São João, trabalhei em Prado Forte, mas foram poucos meses. Aí eu fui recrutado pela inteligência da Polícia Militar. À época eles já analisavam o perfil do policial no curso de formação, E aí eu fui pra Coordenadoria de Missões Especiais. Hoje eu acho que é COI, mudou o nome. E aí, dentro da SSP ou da Polícia Militar? Da Polícia Militar. É COINT hoje. É COINT, Antigamente era Coordenador de Missões Especiais. E eu fiquei trabalhando na unidade de operações, fazendo levantamento de campo, a gente dava suporte às sessões, de acompanhamento pessoal, sessão de assuntos sociais. Aí, a depender da demanda, eles encaminhavam a solicitação ao OP. No início era Capitão Vanberg, já deve ser tenente coronel até coronel. Muito gente boa. E aí trabalhei também com Capitão
Correia, hoje major, que está no hoje CSI, no Ministério Público. Fiquei lá um bom tempo na coordenadora de missões especiais, e aí depois, por uma mudança de gestão, fiquei 1 ano no Departamento de Finanças. Aí eu fui recrutado para o antigo Núcleo de Inteligência Criminal do Ministério Público, que foi fundado inclusive por policiais militares, que hoje é CSA, acho que é Coordenadoria de Segurança Institucional. Como foi essa peixada do senhor aqui? Nenhuma, meu amigo. Competência. Foi critério de perfil mesmo. Coisa boa. Foi perfil. E eu sofri muito na polícia porque eu entrei com 53 quilos, né? O couro e o osso. E por ser muito novo e os outros colegas serem mais velhos, as demandas, digamos assim, mais perigosas, mais arriscadas, sempre eram designadas para os mais velhos, né? Não mais antigos, porque nós éramos do mesmo curso de formação. E aí eu tive que aos poucos ir construindo o caminho, mostrando que eu tinha vontade de trabalhar. Tanto que, mesmo sabendo que já tinha passado na Polícia Rodoviária Federal e tendo esperança de ser chamado na Polícia Civil, eu continuei trabalhando do mesmo jeito desde o início. Aí fui para um antigo Núcleo de Inteligência Criminal, hoje CSI, também na unidade de operações, fazendo levantamento e dar suporte a todas as promotorias criminais do interior da Bahia. Inclusive Jequié eu conheci através... Eu vim aqui, na verdade, no São João trabalhar pela CME, da Polícia Militar, em 2007, no São João. E depois eu conheci a Jequié em si pelo Ministério Público. A gente foi fazer um levantamento, dando um suporte aqui a Dr. Maurício Cavalcante, que está até hoje. Eu era soldado aí na época. Eu até contei essa história para ele. Hoje eu posso até falar um pouco porque a pessoa é falecida, não tem problema. É uma situação de denúncia de André, que foi morto. Acho que foi morto ano passado, né? Sim. Então não tem problema, a pessoa já morreu. Então não tem mais o que responder. Foi uma denúncia que tinha relacionado a gente, fez um levantamento, história, cobertura. E assim, era muito bom porque as pessoas gostavam de mim porque eu tinha criatividade em criar história e cobertura. E não é só criar, é você ter fundamento, você se indagar em cima dela e você conseguir, né? É aquela ideia, o espião não é espião, o agente de inteligência, ele não tem que mentir, ele tem que falar a verdade. Então, na verdade, você tem que contar a sua história para a pessoa. Mesmo que tenha sido uma história que você fantasiou. Então, você não tem que mentir, você tem que falar a verdade. Porque você falando a verdade, a pessoa acaba acreditando em você. Então, sempre criava as histórias de cobertura em cima disso. A gente fez uns trabalhos bons também, na Operação Cruzeiro do Sul, 1 e 2, no sul da Bahia. Fez uma história de cobertura muito boa, esse cara, rapaz, tu é maluco. Cada coisa assim. Então, assim, eu fui tentando aos poucos... Conte aí uma história, a cobertura dele. Do Cruzeiro do Sul mesmo, a gente criou uma empresa de topografia. Site, plotamos os veículos. Foi uma equipe da Superintendência de Inteligência e uma do antigo NIC. Foram 2 equipes. Então, assim, se você ligasse para a plotagem do veículo e botar, né, como estou dirigindo, a pessoa ia atender. Top, bom dia, que posso lhe ajudar. A gente já deixava um servidor e uma linha telefônica específica para isso. A gente pagou o site, alugou os uniformes, tomou o curso para usar o equipamento e a gente caiu pro terreno. E a história da cobertura, na época, era exploração de crianças e adolescentes para carvoaria, as carvoarias, desmatamento de madeira regular, porque era a plantação regular das empresas que trabalhavam com eucalipto e trabalham com eucalipto até hoje. E a gente precisava entrar nas propriedades. Então a ideia era que a gente estava fazendo levantamento de campo em pontos estratégicos para instalação de subestação de energia elétrica, que tem a questão do pagamento pelo Estado. Então a pessoa cresceu os olhos. E aí a gente fazia o mapeamento e aí passar para os locais. A gente passou 1 mês fazendo isso, meu amigo. A gente conseguiu mapear todas as carvoarias sem ninguém perceber. Isso foi em 2009, 2010, se eu não me engano. Essa foi boa. Como foi o processo de estudo para passar para a Polícia Militar? Foi o primeiro concurso que tu passou? Rapaz, o primeiro concurso mesmo foi para menor aprendiz do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, que eu entrei com 14 anos, que era um concurso, foi um concurso de seleção. Foi o primeiro que eu passei, que eu fui... Gostava de estudar? Rapaz, eu não é que não gostava, era necessidade. Todo mundo que passou aqui pergunta se gostava de estudar. Não. Todo mundo concursado, mas gosta de estudar? Não. Necessidade. A gente gostava de determinados pontos do estudo, né? Mas estudar em si, tô sendo meio sério. Mais um. É questão de necessidade mesmo. Então, assim, como eu falei, eram 5 filhos que moravam um quarto só. Lá em casa tinham 2 quartos, um com minha mãe e meu pai, e outros 5 filhos. Era um beliche, uma cama com uma cama embaixo e um colchão no chão.
E aí teve que se virar cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos de idade. Então imagine minha mãe cuidar de 5 filhos na periferia de Salvador. Aí a gente teve que se virar e foi o estudo. Minha mãe e meu pai, quando era vivo, sempre incentivou a gente a estudar. Tanto que a esperança da gente era que os mais velhos se formassem primeiro. Tanto que o primeiro a tirar nível superior foi o mais novo, o caçula, que eu sou caçula. Então lá foi meio que invertida essa ordem. Mas aí eu consegui trabalhar de várias coisas para poder tentar ajudar em casa. Auxiliar de cozinha, garçom, ajudante de pedreiro, trabalhando em empresa de segurança privada, cadastramento da Rede K. Cheguei a engraxar sapato na rua logo quando meu pai faleceu. Então assim, eu me virava nos 30. E aí eu não tinha condições de concorrer para entrar na faculdade pública. A gente sabe que a UFBA hoje está até mais tranquilo, mas a UFBA para poder entrar, que só tinha direito na UFBA e na Católica. Para entrar na UFBA, meu amigo, o cara tinha que ser o pica das galáxias, tinha que estudar muito. A concorrência era alta, era aquela prova ainda que tinha 2, 4, 16, um anula a outra, aquele cálculo miserável. E aí eu comecei a estudar para vestibular, na esperança de fazer UFBA e fazer Católica também, né? Na esperança de tentar entrar na Católica como filantrópica, conseguir uma bolsa, alguma coisa. E aí, paralelamente estudando, tinham disciplinas que caiu no concurso da Polícia Militar. Aí eu acabei passando no concurso da Polícia Militar. Antes mesmo de fazer o vestibular. Aí a prioridade era trabalhar. Aí eu fiz o concurso dos Correios, também passei no concurso dos Correios. E por incrível que pareça, a situação da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal, concurso estadual e federal, foi bem similar com a Polícia Militar e os Correios, concurso estadual e concurso federal. Fiz os dois ao mesmo tempo. O estadual me demorou de chamar, e eu fui pro federal, fiquei nos Correios. Fiquei 1 ano e 1 mês nos Correios. E aí minha mãe... Chegou a trabalhar nos Correios? Trabalhei. Carteira? Carteira, lá em Salvador. Inclusive eu fui designado para um lugar, meu amigo, que hoje o pessoal bate coração em Paripe. Na época, você ter ideia, foi suspensa a entrega dos Correios no bate-coração. Isso em 2002, por questão de criminalidade, em 2002. Tem 21 anos, cara, eu tô velho. Então, assim, foi suspenso. E aí começou a ter uma reivindicação dos moradores e aí reabriu a entrega. Eu que iniciei a entrega. Quer dizer, reiniciei a entrega. E aí, tanto que quando eu passei no concurso da PM, aí eu tirei um mês de férias. Ademir, eu lembro até hoje, filha da... Foi tirar minhas férias. E assim, o que é que eu fazia lá? Eu vou dizer, agora já prescreveu mesmo, furto prescreveu, né? As Playboys, as sexas, as revistas, se ela demorava de chegar pro cliente, a empresa mandava outro. E eu trabalhava na área de tráfico de drogas. Complicado, os caras, 53 quilos, o couro e o osso, carregando uma sacola com mais de 20 quilos, os caras intimidavam. Falei, rapaz, eu vou ter que tentar ganhar a confiança dos caras aqui. Tem um poder de barganha. Aí eu pegava o Playboy, velhão, chegou aí, patou aqui de boa. Ele, porra, venha, tal. E aí eu sei porque eu sabia... eu sabia que a empresa ia mandar outra pro proprietário. O proprietário reclamava, não chegou não, vou reclamar, pode reclamar, por semana que vem chega. E sempre chegava. E eu comecei a ganhar moral com os caras, para os caras poderem deixar eu trabalhar sem me encher. Só que eu fui tirar férias, esse Ademir é um miserável. Aí os caras perguntou, o carteiro, cadê o Magricelo? Ele, rapaz, passou no concurso da polícia, tá fazendo as etapas aí. Aí volta eu de férias para poder trabalhar, meu amigo. Depois que ele falou que era polícia. Imagine. Sorte que os caras gostavam de mim pela situação que eu fiz antes. Acabaram gostando. E ele falou, porra, carteiro, tu vai virar polícia. Eu digo, meu amigo, tô sendo bem sincero, eu sou de família Paulo Iguatu, de periferia. Então assim, eu tenho que sustentar minha família. A PM me paga melhor, eu vou ficar aqui. Eu tô me fudendo no sol quente aqui, todo santo dia, subindo e descendo esse cara 20 quilos. Quando chove aqui, então, que eu peguei uma parte também ali, Tubarão subindo, né, na sala, não esqueci o nome agora, que tinha até uma empresa de extintores. E eu trabalhava com a bota, aquela bota 7 léguas, por causa da lama. Aí os caras, não, beleza, carteira de boa. Aí eu voltei, falei pro coordenador, velho, eu não vou entregar a carta lá mais não tem condição, não. Eu expliquei e me tirou. Só foi só um dia quando eu voltei de férias. Aí fiquei no correio 1 ano e 1 mês. Aí fui pra Polícia Militar, essa situação que eu contei. E aí eu voltei a estudar. Aí consegui entrar na Católica, não tinha condição de pagar a faculdade, minha irmã falou, vá, a gente se vira. A gente começou a juntar o dinheiro, ajudava, pagava aqui. E aí eu consegui aquele bico da prefeitura, aquele bico legalizado, de Salvador, né? Trabalhar na prefeitura já ajudava. Só que mesmo assim eu não conseguia, com o salário da polícia, o uso da prefeitura, para poder pagar a faculdade e ajudar as coisas dentro de casa. Aí eu fiz um outro concurso,
dogmosa. Como não tem vínculo empregatício, virei... Tem estivador e capatazia, né? Estivador é aquele que trabalha fora do navio. E capatazia é dentro do navio. Só que o estivador é esperto, a categoria deles ganha mais, trabalha embarcado. Aí eu trabalhei lá capatazia. Ora no Porto Salvador, ora no Porto lá, Porto Seco. E aí trabalhava de madrugada, aí trabalhava um dia na polícia, outro dia na prefeitura, aí pra poder pagar a faculdade, fazia a faculdade. Meu carro virou meio que um alojamento, tudo que você imaginar dentro do carro, eu tinha dormido dentro do carro. Então assim, comecei a me virar nos 30. Aí estudando. Só que é aquele período que você esmorece, né? Terminei a faculdade, logo quando eu terminei a faculdade, esmoreci, parei de estudar. Larguei de estudar. Aí já tava na época no NIC, do Ministério Público. Aí um colega, Lucas Cavalcante, parceiro. Inclusive hoje ele até é advogado, advoga também pro Sindicato dos Delegados. Gente boa demais, é professor. Ele, Moab, vamos fazer o concurso pra delegado lá em Minas. Falei, você tá maluco, velho? A gente não tá nem estudando, louco. Ele, vamos, velho, pelo menos a gente curte lá, sabe que concurso rola mulher? E aí vai rolar cachaça. Falei, vamos descer. A gente desceu pra Minas. Fiz a prova, meu amigo, não sei nem o que tava marcando, eu pensava que tava medicina legal, então. Aí terminou a prova, eu sentei do lado dos caras, os caras conversando, eu digo, rapaz. Aí eu tomei aquele choque de realidade. E estudar pra caralho, passar em concurso, fazer faculdade e você parar no meio do caminho. Sendo que eu tinha um sonho, né? Eu até não mencionei, eu tinha um sonho desde guri. Não sei se o pessoal lembra aquela série Vagalume, que a gente estudava muito, aí tinha aquela parte de... Tinha umas histórias específicas de mistério, era Marcos Rey. Então eu lia muito, eu gostava de mistério, investigação. E minha irmã lia muito Agatha Christie. Quando eu terminava de ler, eu furtava os livros para poder vender e ganhar o dinheiro. Tirava um dinheirinho na banca. O cara da banca comprava com um terço, um quarto do valor, mas para poder pegar o dinheiro. Aí um dia desse, em vez de vender, eu inventei de ler o livro. Hércules Poirot. Não me recordo qual foi o primeiro. Aí eu me apaixonei pelo mistério também. Comecei a ler. E aí eu dizia que eu queria ser delegado. E eu não sabia nem que porra delegado fazia. Eu imaginava, né, que delegado é investigação. Não sei se eu vinha novela, não me recordo não. Então assim, eu queria ser delegado. E eu fiz direito somente para poder fazer o concurso para delegado, porque tem que ser bacharel em direito. Não fiz prova da OAB, não fiz nenhum outro concurso. Nem advogou. Não advoguei, nada. Eu fiz direito somente para poder ser delegado. E aí tive aquele choque de realidade. Isso foi em 2011 o concurso, lembro até hoje em Minas. Aí eu voltei a papirar, comecei a estudar. Eu falei, rapaz, aí entra a parte, né? Minha irmã me deu um suporte danado. No meu Instagram tem até uma parte, se você olhar no brasão, Servir e Proteger, eu conto a história mais ou menos, né? E eu escrevo tão pouco que eu tive que escrever nos comentários. Tá fora de ordem os comentários, mas galera, se você chegar lá e ler, vai ver mais ou menos. Eu digo que a irmã, né? Que ela é minha irmã e minha mãe. Me deu um suporte, uma fé danada. E aí eu comecei a estudar. Aí o concurso, salvo engano, de delegado foi em abril de 2013 e da PRF em maio. Só que antes disso eu já tinha feito do Pará, outros estados. Depois que eu fiquei meio que, não sei se passava, fiz Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Brasília. Fiz vários concursos, aí saí fazendo um monte. O da PRF, fiz um concurso tão bom, salvo engano, eu fiquei em 51, velho, de 1000 vagas. A prova discursiva valia 20 pontos, eu fiz 19,95. Cabeção. Aí fiz. E foi um assunto que era pra poder falar sobre fronteira, né? Combate ao tráfico de drogas. E aí fiz bem. Eu falei, rapaz, na PRF eu tô, mas eu quero ser delegado. Aí aquela mesma situação que aconteceu com os Correios e com a PM. Fiz o concurso bem próximo. Aí a PRF me chamou. Aí fui pra PRF. Aí fiz o curso da PRF, muito bom curso da PRF. Os caras são... Infelizmente o curso é curto, mas a grade dos caras... Eu ouvi falar que é um curso extremamente técnico, né? Os caras são dedicados, os caras são muito dedicados. Eles têm muito afinco quando eles veem uma necessidade, o objetivo é muito bom. E assim, eu vou contar lá no Sul, que a PRF acaba não sendo 100% polícia. Porque tem a parte de trânsito, né? Então assim, a depender do local onde você trabalhe, a parte de trânsito ela tem mais visibilidade. Porque também o PRF ele não pode largar a responsabilidade de fiscalizar o trânsito em rodovias para policiar. Tem que ter um equilíbrio, então o chefe da delegacia da PRF ele tem que ter meio que esse equilíbrio.
e tem o cartão programa. Aí terminou o curso de formação, vim pra Bahia, fui chamado, aí fui... Inclusive, quando fui chamado, eu tava em Senhor do Bonfim trabalhando. Aí Major Correia, na época capitão, véi, tu foi chamado, tu viu na PRF, falei, vi, chefe. Ele aí, velho, tem uma missão pra tu aí em Serrinha, não, em Senhor do Bonfim. Eu falei, só sai daqui quando terminar, fique tranquilo. Tô aqui, por isso que eu digo, não importa, meu amigo, aquele que você perguntou a frase, né? Não importa o que você faz, é como você faz. As pessoas vão levar você a forma que você fez. Tanto que Filipão, ex-coordenador de Senhor do Bonfim, tá nesse dia a gente recebeu a denúncia, ele pensou que era mala, chegou com a viatura da Polícia Civil, arma na minha cara, eu falei, pronto, agora que eu vou morrer, meu Deus. Aí botou encosta, a polícia e tal. Vocês estão fazendo aqui? Eu falei, ô doutor, não posso falar não, é sigiloso e tal. Não posso falar não. Aí explicando, aí, rapaz, a gente recebeu a denúncia, ó, eu vou mostrar pro senhor só o cabeçalho da ordem de missão. Na época não era nem ordem de missão, não me recordo o nome não. Do núcleo de inteligência. Aqui tá o cabeçalho, o senhor liga pro promotor de justiça, conversa com ele. Aí ele, eu quero ver o texto, eu falei, não, doutor, não posso, é sigiloso. Se eu ver, pode ligar pro promotor, eu tenho certeza que o promotor vai lhe dar acesso, mas eu não posso. Aí ele entendeu, aí eu fui falar do concurso de delegado. Ele veio pra cá que eu vou lhe ensinar a ser polícia, gente boa hoje. A gente até bateu os outros papos, eu contei pra ele essa história e não se lembrava não. E nessa época, em Senhor do Bonfim, tem uma cidade lá perto, que é negócio de Esmeralda, meu amigo, que aquela cidade... Você entra na cidade e vê a energia negativa, Deus me livre. Então assim, terminei a missão, aí voltei pra Salvador, aí desci pra Santa Catarina pra me apresentar. Fiz o curso e tal, voltei. Ficou pouco tempo, aí voltei pra Santa Catarina. Ficou quanto tempo na PRF? 2 anos e 4 meses, se eu não me engano. Aí fui trabalhar na fronteira com a Argentina, na unidade de operações de Guaraciaba. Aí vai eu com meu conhecimento de inteligência, né? Aqui eu vou criticar profissionais, não a PRF, que a PRF eu não tenho crítica nenhuma, ao contrário. Eu tenho uma extrema gratidão pela PRF. Aí eu fui pra Santa Catarina. Como eu falei, né? O chefe da UOP lá, ele tem um cartão programa. E eu, com minha gatice fronteira, comecei a pegar o GPS e mapear os desvios de rota de tráfico de drogas. Em vez de estar lá parando fiscalizando, comecei a meter mão. Fazer já referenciamento, peguei o GPS, comecei a marcar, fazer contato nas vicinais, deixando meu telefone e tal. Aquele trabalho que a gente faz. Falei aqui, meu amigo, se passar, só passa por aqui chega a informação, vai ter um lugar que vai cruzar. Comecei a desenhar tudo. Aí ele, Moab, você tem que ir pra rodovia pra fiscalizar trânsito, siga o cartão programa. Eu falei, poxa, não tem condições. E lá tinha um serviço de inteligência. O Elo, na verdade, né? Chamava Elo, porque tem a SOINT, não, esqueci o nome. No INT tem um núcleo e tinha um Elo antigamente. E aí tinha um policial civil, ex-policial civil, que era o Elo lá. Só que o policial civil, o ex-policial civil era bom em investigação, pô. Só que a inteligência e investigação tem coisas similares, mas as pessoas confundem, não é bem assim. O cara pode investigar muito bem, mas não tem tanto feeling na parte de inteligência. E o contrário também. Também, né? Então, tem aquele momento que se cruza, mas quem não conhece a doutrina acaba se confundindo e entrando pelo meio do outro. Aí teve uma situação lá de uma denúncia numa operação de levantamento de prostituição infantil. Aí só tinha esse duelo. Aí o chefe da unidade de operações, Moab, você vai descer com fulano pra poder ajudar nesse levantamento. Falei, beleza. Aí chegou, nossa, eu já tinha macaco velho da PM Criado. e do Ministério Público. Cheguei lá, e aí, velho, vamos descer. Não, velho, só vai olhar aqui pra ver se o pessoal tá... Não, meu amigo, isso aqui nem é inteligência, não. A gente vai entrar lá no puteiro, a gente vai sentar, a gente vai tomar cerveja, bater papo, a gente vai comer água lá dentro. Não, meu amigo, se a gente quer saber se tem criança e adolescente se prostituindo, a gente vai ter que entrar lá, meu amigo. Nem que pague até pra ver uma criança ou adolescente dessa, a gente não vai cometer o crime, a gente vai comer nossa cachaça lá dentro. Aí, criou história de abertura, rapaz, não vai não. Aí eu liguei pro chefe, rapaz, não tem condição de trabalhar aqui não. Isso que tá fazendo aqui não é levantamento não, pô, passa na frente e filmar, fotografar, qualquer um faz. Aí isso não é inteligência não, aí briguei, discuti. E aí comecei a me fechar um pouco, né, eu tava chateado porque o delegado não tinha chamado. Eu tava no número fora das vagas, eu não sei em vagas, se eu não me engano tava em 176. E minha irmã sempre não espera, calma, Moab, sua hora vai chegar, espere. E essa briga, pra ver se chama, se não chama. Aí eu fiquei chateado. Aí eu voltei só a policiar o trânsito. Esmureci. Voltei a estudar pra concurso. E aí depois tive a informação que o chefe da unidade de operações estava utilizando meu georreferenciamento para fazer uma palestra lá em Santa Catarina, em Florianópolis, sobre a área
de São Miguel do Oeste, Guaraciaba. Eu falei, pô, pelo menos serviu, né? Pode não ter mencionado meu nome, mas serviu. Gozando com o pau dos outros. E eu já tinha passado uma situação dessa no Departamento de Finanças, mas eu tinha passado assim, de forma consciente. No Departamento de Finanças da Polícia Militar, na época lá, eu não lembro quem era o coronel, não lembro o nome dele, mas gente boa. Quando eu recebi o convite do Nick, rapaz, eu converso pra caralho, né? Tem Fica à horário? vontade. Não, tá de boa. E aí ele chegou e falou, eu recebi o convite, falei, chefe, recebi o convite. É uma área que eu sou apaixonado, velho. Eu não, aqui no Departamento de Finanças eu tô contribuindo, mas eu me sinto um lixo. Isso aqui não é pra mim, não. Aí ele chegou, resolva a situação da Receita Federal, da parte da Polícia Militar. Se você resolver, eu te libero. E eu lembro que na época eu queria fazer a construção da Fonte Nova. E tava com um problema na Receita Federal, a Polícia Militar, quer dizer, a Secretaria de Segurança Pública na Polícia Militar e a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde na Educação. E resolveu. E na Polícia Militar por conta do Colégio da Polícia Militar. Ou de oficiais. Policiais que davam aula lá e não faziam um recolhimento. Se não me engano foi Cefip, um sistema, não lembro, tanta coisa. E eu lembro que eu tinha direito previdenciário com a Ana Flacalossi, a professora lembra até hoje. E era optativa, escolhi essa optativa somente para poder resolver a situação da Polícia Militar. Sábado eu tinha aula, terminava a aula, sentava com ela, ela me explicava. Fiz uma amizade com o cara na Receita, velho, o cara muito gente boa. Aprendi a mexer no sistema da Caixa Econômica, estudei, me virei nos 30. Resolvi. Mas eu tava consciente, o coronel apresentou, e aí a gente sabe que a questão militar, o coronel pode chegar lá e dizer, o soldado fez. A gente sabe disso. E a gente respeita isso porque é uma doutrina. Internamente ele elogiou, parabenizou, mas ele não vai chegar e levar uma situação pro secretário, ó, quem fez foi um soldado. Ele vai analisar o que o soldado fez, vai estudar e vai apresentar, ele apresentando. O militarismo a gente respeita e é assim que funciona. Quem entra no militarismo tem que entender que funciona e é dessa forma. Mas eu recebi o meu mérito internamente. E a promessa dele de me ajudar na transferência acabou concretizando e eu fui para o núcleo de inteligência. Se aí aconteceu a situação lá em Santa Catarina, aí eu já sabia que o delegado ia me chamar, graças a Deus. Aí consegui transferência para Salvador. Aí quando chegou aqui em Salvador, Florentino ainda, era o superintendente, ainda era, hoje ainda. E aí chegou para ele, o pessoal tinha o NUAI, Núcleo de Assuntos Internos, e o NUINT, Núcleo de Inteligência. Só que o NUINT já tinha um efetivo muito bom. E aí o chefe da corregedoria, onde não era subordinado, tava precisando de gente. Aí me levaram pra inteligência correcional, eu fui pro NUAI. Aí fiquei um pouquinho chateado porque eu queria trabalhar na Copa do Mundo, porque ganhava um dinheirinho mais, descia pro Rio de Janeiro, aí não deu pra ir. Tinha um curso em Florianópolis, de inteligência também não fui. E aí eu fiquei um pouquinho chateado, mas continuei trabalhando. Tanto que de operações de inteligência tu fez, onde? Na verdade, eu não tomei o curso em ensino local. Major Vanberg, Sargento Borba, eles foram e aí a gente fez um curso específico para os agentes de inteligência da Unidade de Operações da CME. Teve um curso só nosso. Eles trouxeram as informações e a gente fez o curso nosso. Aí eu acabei aprendendo lá, mas teve um curso nosso. Entendi. Não teve com certificação. Doctor, qual assim a principal diferença do olhar do operador de segurança pública por esses três prismas? Da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e hoje como delegado? Eu acho que vai muito da dificuldade de uma instituição confiar na outra. Eu não vou nem dizer instituição. Os próprios servidores. Sem entender que cada um trabalha no seu quadrado e no final o resultado trazer benefício para a sociedade e reconhecimento para todos é importante. Infelizmente a gente vive numa sociedade, e não estou dizendo da polícia, que a vaidade acaba sobrepondo. Concordo. E isso quebra por demais, né? Eu não acho demérito algum. O doutor Fabiano foi coordenador aqui, e um cara muito inteligente, eu tenho um respeito danado por ele. Por quê? Até brincava, quando eu vim pra Jequié, que a gente fez um excelente trabalho aqui, ele não ia conversar com o Depim e dizia a nona coordenadoria. Ele dizia a nona coordenadoria, ele falava fulano, cicano, beltrano. Ele crescia, mas ele trazia junto com ele as pessoas que faziam. Assim como eu sempre reconheci os guardas municipais que estavam no plantão, os agentes administrativos, o pessoal da limpeza, os investigadores, os escrivães, delegados plantonistas. Então a mesma coisa da instituição. Eu falo com os colegas da PM direto, velhão, tu trouxe para a delegacia, seu papel você fez, entenda que seu papel tá feito. Aqui na delegacia é uma outra análise, né? Assim como vai para o judiciário, Ministério Público, se o promotor tomar um entendimento que eu entendo que é divergente, é o
tá cada qual no seu quadrado. Agora sim, você fez o seu papel. Quando você conteve e trouxe para cá, você fez o papel de policiamento ostensivo. Né? A mesma coisa da Polícia Rodoviária Federal no trânsito. Agora aqui tem análise técnica jurídica por parte da Polícia Civil. Eu não vou ser negligente e ter um entendimento totalmente deturpado da legalidade ou do entendimento jurisprudencial. Mas assim, a gente vai fazer. Tanto que já tive algumas discussões com alguns colegas, inclusive parceiros da gente boa também, né? Tássio, por exemplo, uma vez ele levou uma situação para eu discuti feio com ele, pô. E o importante é que a gente tá discutindo, mas a gente não leva para o pessoal. Ele, rapaz, eu falei, velho, entenda, é o meu entendimento em cima disso. E até hoje é meu parceiro, gente boa. A gente troca informação e tal. A gente trabalhou junto aqui em Jequié. Então você deve lembrar que a gente fez algumas prisões em São Paulo. Foi. Né? E em São Paulo simplesmente com troca informação. E qual a importância? Aí vem a questão da vaidade que as pessoas têm que ter. Eu não concordo, por exemplo, um release de a pessoa chegar. A operação chefiada pelo delegado fulano. A PRF me ensinou muito isso, a PRF faz muito bem. O marketing, ele tem que ser feito em cima da instituição e não da pessoa. Né? Você não vê a unidade de operações de Guaraciaba pertencente à delegacia de São Miguel do Oeste, a superintendência de Santa Catarina, não é? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu. Eu acho que falta muito isso. E a PRF faz isso bem. A Polícia Civil Militar, digo, na Bahia, está melhorando muito isso, muito mesmo. Padronizar informativos. Não sou eu, não sou você, pô. É a polícia. E quando tiver operação conjunta, polícia, a gente já fez até alguns releases desses lá em Maracás. A Polícia Civil e a Polícia Militar, eu inclusive entendo que não tem que botar a Delegacia Territorial de Maracás e nem a 93ª. A Polícia Civil e a Polícia Civil desencadeou uma operação na cidade de Maracás. Qual foi? Pronto, acabou. Mas a gente tem muito disso, então assim, essa vaidade que vai para as pessoas acaba atrapalhando o desempenho das funções de cada qual no seu quadrado. Eu acho que o maior problema é esse. Se a gente tirasse um pouquinho disso, a gente produziria muito mais, compartilharia muito mais e o resultado seria a sociedade. Teria um resultado melhor. Show de bola. Doctor, o senhor falou também de sua família, né? De sua mãe e sua irmã. O que é que eles representam na sua vida hoje? Rapaz, minha mãe é uma guerreira, né? Minha mãe não teve, salvo engano, ela fez só até a 4ª série. Mas minha mãe, assim, da forma de educar bruta dela, ela conseguiu educar 5 filhos. Eu digo educar num ambiente que, assim, eu perdi colegas de infância por tráfico de drogas. Eu cheguei a ter parentes presos em presídio por tráfico de drogas. E minha mãe conseguiu conter todos os filhos em um ambiente desse, então ela é muito guerreira. Eu tenho admiração muito por ela. Minha mãe é o tipo assim, o pessoal vai dizer que é educação bruta. Claro que as situações mudam, estudos demonstram que não é bem assim, mas na época ela educou da forma dela. Minha mãe botava pra poder eu lavar o quintal com ela. Vamos jogar água aqui. Meu amigo, se eu jogasse do lado onde ela mandou, era pau. Eu mandei você jogar aqui, você tem que fazer da forma que eu lhe disser. Enquanto você tiver sob minha responsabilidade, você tem que fazer do jeito que eu te mandar, tá ouvindo? E era desse jeito. Eu lembro a vez que eu e meu primo, a gente saindo da escola, aí meu primo chegou e me chamou pra poder ir pra casa de uma amiga da irmã dele, na Boa Vista, São Caetano. Meu amigo, eu fui inventar de ir. Esse meu primo que acabou, né, infelizmente, foi preso, né? Mas assim, situações da vida. Graças a Deus, hoje parece que se corrigiu, tá trabalhando, tá empregado há um bom tempo. Então assim, quando chegou em casa, eu não vou dizer o que a mãe dele fez ou o que o meu avô fez com ele, mas minha mãe chegou, vem cá, você tava onde? Eu disse, foi ali. Você me pediu? Você avisou? Falei, não, vem aqui pro banheiro, abra a mão. Eu peguei a época de palmatória na escola, pô. Professora Neiva e Neuza, meu amigo, a Islan, negão do lado, sofria mesmo. Ele ficava olhando pra mim, desmóvel, eu era bom, matemático era bom. Desmóvel. Caraca, velho. E eu tentando, mas... E ele sofria na palmatória. Aí minha mãe chegou, abre a mão, né? Pau, você vai? Não, senhora. Vai fazer de novo? Não, senhora. Abra outra. Falei, mas eu disse que não. Ela, calma. É pra você não esquecer. Porque se eu bater uma vez só, você não vai esquecer. E aí meu amigo saiu com a mão. Como eu disse, naquela época, hoje a gente tem estudos, as coisas mudam, se adequam. Mas ela educou os filhos da forma que ela tinha. Então assim, sem marido, sem pai dos filhos dela, então foi da forma dela. Então assim, minha mãe pra mim é guerreira. Minha irmã cuidou muito de mim. Eu digo que minha irmã é minha irmã e mãe.
Porque minha irmã, eu morava com ela, morei com ela um bom tempo, e ela dizia, seu dinheiro é para você estudar. A casa, quem segura as pontas sou eu. E ela segurou muito tempo. E ela sempre me incentivando, ela viu o meu desvio da rota dos estudos, foi paciente comigo, né? E o filho dela, tanto que eu considero meu filho, meu sobrinho e meu irmão, né? Aí tem uma história com meu sobrinho que é extremamente interessante, mas fica para outra situação. Então, assim, um menino hoje está fazendo medicina, ele passou em segundo lugar na UF para medicina. Ele estudou pro Colégio do Exército, eu estudei junto com ele. E para entrar no Colégio do Exército, meu amigo, fazendo concurso, ele perdeu no ano e eu sentar junto com ele para estudar. Então, assim, minha irmã é uma guerreira também, criou 2 filhos sem pai. Eu digo sempre assim, presente dentro de casa. E eu acabei sendo referência pros meninos, porque eu morava com ela. Então, eu tenho o espírito da minha mãe e da minha irmã dessa forma. Meu pai, eu não tenho lembranças assim, porque meu pai faleceu com 11 anos. Mas a mensagem que eu levo até hoje foi que meu pai me disse uma vez só, eu gravei até hoje. Que é essa ideia, né? Não é o que se faz, e sim como se faz. E eu acabei entendendo depois o que ele quis dizer pra mim. Mas a referência da minha mãe e da minha irmã é essa daí. Massa. Tu é pai também. Sou outra menininha. E aí, como é que é? Rapaz, eu digo que é o melhor erro da minha vida, porque assim, eu não tive um relacionamento com a mãe da minha filha. A gente não teve um relacionamento. A gente se viu algumas vezes e nasceu de pílula de seguinte, inclusive. Minha filha inteira pra nascer. Eu sou apaixonado pela minha filha. Moro no interior de São Paulo, tenho a dificuldade, né, pra poder ver. Eu tento ser presente de forma, não como pessoa, mas tentando dar uma educação melhor. A saúde, a questão que hoje, quer queira, quer não, se você não tiver um custeio financeiro, meu amigo, esperar pelo Estado, a gente sabe a realidade, ninguém é menino. A gente sabe que o ensino tem uma dificuldade. Na minha época eu já tinha dificuldade, imagine hoje. Saúde também, então assim, eu tento e eu fico uma vez por ano com ela, né? Normalmente são 30 dias. Só que esse último ano eu consegui ficar com ela 50 dias. Então, meu amigo, eu digo, eu sou apaixonado pela minha filha. Eu nunca me imaginei sendo pai. Muito por conta da profissão, né? Eu não queria que uma pessoa se expusesse a um risco. Então assim, mas acabou acontecendo e hoje... que sabe aquela ideia de mãe dizer, você um dia vai ser pai, você vai entender? É isso daí. E só entende depois que tem. Só entende depois que é pai. Tem vontade de ter outros filhos? Rapaz, hoje em dia, se você... Da forma que você me perguntou, eu não tenho hoje. Mas não sei amanhã, né? Eu tenho mais 2 filhas, que hoje são meus 2 cachorros, né? Pai de pet. Brisa e Luna, pai de pet. Eu tenho 2 lá. Inclusive, tava comigo do sofá antes de eu vir pra cá. Tava lá deitado comigo no sofá. Liberei porque faz uma bagunça dentro de casa. Normalmente eu deixo um quintal, o quintal é grande. Mas eu deixei as 2. Uma eu adotei e a outra eu comprei. Mas assim, filho em si, eu não consigo me enxergar tendo outro filho, mas amanhã eu mudo de opinião, pode ser, né? Coisa boa. Senhores, aqui no Pista Quente também nós temos o quadro Bizu de Prova, em que os professores do Sigma vêm apresentar pra gente alguma questão para facilitar nesse caminho seu de vitória para ser um concursado nas carreiras policiais ou nas carreiras que os senhores acharem mais interessantes. Então, bizu de prova. Fala galera que está curtindo aí o podcast Pista Quente. Eu sou o professor Ailan do Sigma Cursos Preparatórios e temos mais um bizu de prova para vocês. Galera, fiquem espertos, tá? Porque a ação penal no crime de estelionato, ela foi modificada após a entrada em vigor do pacote anticrime. Como assim, professor? Vamos lá, porque está desabando no mundo dos concursos. Galera, a ação penal no crime de estelionato, antes da entrada em vigor do pacote anticrime, era como regra de ação penal pública incondicionada. Após o pacote anticrime, a regra passou exatamente a ser o inverso. Hoje, a regra é que ocorreu um crime de estelionato, trata-se de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Ué, professor, e não temos mais nenhuma hipótese dela ser condicionada? Temos sim, e a exceção é o que está desabando nas provas. Por quê? Se o indivíduo pratica o estelionato contra a administração pública, seja ela direta ou indireta, contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência mental, ou se a vítima for maior de 70 anos de idade ou pessoa incapaz, a ação continua sendo pública
incondicionada. E fiquem espertos, as bancas costumam brincar ao colocar se a vítima for idosa. Não, a lei penal fala for maior de 70 anos. O aluno Sigma já está por dentro dessa novidade. E você, está estudando? Está se preparando? Estude com quem entende e seja Sigma você também. Valeu, galera! Moab, aqui também no Pista Quente, a gente tem um quadro que se chama No Bornal, em que o convidado traz um objeto que tem uma importância para ele e apresenta um pouco da história desse objeto. O que foi que você trouxe para apresentar para a gente hoje? Na verdade é uma caixa, né? Não tem conteúdo aqui, mas essa caixa é do meu pai. E eu lembro que... Mostra aqui. É uma caixa, não dá para poder ler mais atrás, mas é uma caixa de artesanato. Ela é feita com vários pedaços de madeiras. Foi feita em Muritiba. E meu pai tinha isso, eu lembro que meu pai guardava algumas coisas que ele achava importante dentro. Tinha até um broche da Alquímica que ele ganhou, provavelmente. Tinha uma parte de ouro, tinha uma pedra preciosa, não lembro qual era, né? Eu não sei nem onde está esse broche hoje. Mas a única coisa que ainda ficou no meu pai foi... E isso é para lembrar de onde eu vim. Eu sei porque assim, toda vez que eu abria o quarto dele, isso estava em cima do guarda-roupa. Então toda vez que eu vejo, eu lembro de onde eu vim. É para não esquecer nunca de onde eu vim. E a importância dele é a questão dos dizeres, né? Não importa o que você faz, e sim como você faz. Poeta, no Bornal. Falar dos nossos patrocinadores também, que o Pista Quente Podcast está acontecendo por causa do Sigma, concurso. Matrix, produtora onde a gente grava aqui. Também Pinsburger, o melhor hambúrguer da cidade. Clínica Sorriso, do Dr. Benito Coelho, que em breve vai estar aqui com a gente também, sentado aqui para poder ser entrevistado. Nascimento, Artigos Militares, dia 31, grande inauguração, todos os operadores de segurança pública e todo o público em geral também está convidado para poder participar. E a nossa mais nova colaboradora também tem um recado para vocês. Diga lá, doutora Adriana. Oi, gente, meu nome é Adriana Nascimento, sou nutricionista e agora estarei aqui no podcast dando dicas de nutrição para você que vai fazer o DARF, para você que deseja um condicionamento físico. A gente precisa desse condicionamento físico diariamente para lidar com o nosso dia a dia. Então, acompanhe a gente aqui, que a partir de agora estarei aqui dando dicas importantes de nutrição. Alvos na frente e fogo à vontade. Podcast Pista Quente. Doctor, satisfação imensa conhecer sua história, que eu acredito que, assim como foi para mim, para as pessoas também serviu de inspiração, de que a gente tem que estar sempre buscando o melhor para nós mesmos, para poder ser melhor para os outros. E uma história bonita, que às vezes a pessoa não vê o corre. Muita coisa da tua história eu não imaginava. Como tá falando, pele branca, doutor de polícia, delegado, não dá para imaginar de onde a pessoa vem, da correria que a pessoa faz até conquistar os objetivos. Então, meu irmão, o que eu desejo para você é que continue vencendo, prospere cada vez mais nessa jornada de evolução, de crescimento, porque pelo que tu contou aqui, o que tu quiser, tu busca. E eu quero que suas vitórias aconteçam. Então, muito grato pela confiança, por ter aceitado o convite. E tamo junto. Eu que agradeço, né? Espero que sirva de inspiração aí, né? Porque o importante é você ter disciplina, abnegação. E a gente precisa de pessoas que espelham as outras. Não tem pra onde correr. O ser humano precisa disso. Deixa uma mensagem para os operadores de segurança pública. Que mesmo com toda a dificuldade que a gente enfrenta, principalmente a questão financeira que a gente sabe, a gente tem que ser realista. Imagine que tudo que você faz, o universo traz de volta. E fazer o bem para a sociedade pode não ter a valorização hoje por parte do Estado, ou do chefe, ou da instituição, mas uma hora ela retorna para você.
Honestidade sempre. Então, senhores, muito grato. Esse foi mais um Pista Quente Podcast. Fora de forma, mas Pista Quente Podcast. Car ma vie, car mes joies